para você, mulher que se compara constantemente com as outras mulheres, saiba que essa comparação não surgiu do nada. Algo desenvolveu em você essa comparação que faz com que você se veja incapaz, faz com que você se sinta culpada após ter se comparado, faz também com que você procrastine. Sim, a comparação ela pode levar você a procrastinar. E eu quero conversar com vocês aqui nesta tarde sobre isso. De onde vem essa comparação? E infelizmente a comparação ela está muito presente no universo feminino. Mas existe algo que geralmente é o causador da comparação. E hoje eu quero abordar sobre isso, que é o complexo de inferioridade. É impossível uma mulher que sofre do complexo de inferioridade e não se comparar em algum momento com alguma mulher. E não é só se comparar, é como você se sente logo depois de se comparar. Porque se fosse apenas se comparar e não se sentir péssima depois da comparação, estaria ótimo. Mas a questão é que você se compara e você se sente ainda pior depois da comparação. Você começa se comparando muitas vezes movida pela baixa autoestima e após você se comparar, você se sente inferior, você se sente incapaz, culpada muitas vezes. A motivação, a autoestima vão lá no pé. Aí o que acontece na maioria das vezes, você procrastina inconscientemente. Vem aquela vozinha, aquela voz interna sabotadora. Para que fazer? Para que dar um próximo passo? Você nunca vai ser como fulana. Fulana tem isso, fulana tem aquilo. Fulana já conquistou tal coisa. Você não vai dar certo, você não vai conseguir. E essa vozinha interna sabotadora leva você para onde? Procrastinação. Existe uma dinâmica adoecida entre a procrastinação e a comparação, onde uma se retroalimenta da outra, ou seja, a comparação te leva à procrastinação. E a procrastinação, em contrapartida, faz com que você se compare com outras mulheres e se sinta cada vez menor. Cada vez menor. Tá fazendo sentido para você? Vamos continuar, porque eu quero trazer para vocês hoje alguns sinais, algumas características, ou como nós dizemos na psicanálise, alguns sintomas que estão presentes aí nesse complexo terrível que é o complexo da inferioridade. E talvez você, mulher que está aí me ouvindo, esteja sofrendo desse complexo, esteja aprisionada, refém por este complexo da inferioridade que tem levado você a se comparar constantemente e se ver menor do que realmente você é. A comparação ela deturpa a sua autopercepção. Comparação em consequência do complexo de inferioridade. Então, você se olha e você se vê muito menor de quem realmente você é. Você se vê muito aquém. Com certeza você é uma mulher maravilhosa, extraordinária. Mas aos teus próprios olhos, você não é. Você não consegue ver isso. As pessoas até reconhecem isso em você, te elogiam. Só que quando você se olha, você não consegue encontrar isso. É porque a tua visão está distorcida, deturpada, adoecida, muito provavelmente por conta desse complexo que é
o complexo da inferioridade. E o primeiro ponto que eu quero trazer aqui para vocês com relação a esses sintomas, características presentes neste complexo é a alta sensibilidade. Você, por exemplo, não tem maturidade para lidar com uma crítica. Você internamente se sente tão inferior que ao sinal de uma crítica qualquer, você fica péssima, você até deprime, você desiste, você para de fazer aquilo que você estava fazendo, aquele projeto que você estava engajada, você muda de ideia e você fica se dando desculpas, não era o momento certo, não era para mim. Você não tem estrutura para lidar com críticas, com contrariedade. Se alguém se opõe a você, você não sustenta aquele teu desejo, você não sustenta aquele teu projeto. A tua convicção vai por água abaixo, ou ralo abaixo, não sei. Evapora. A tua convicção evapora, some, se desfaz muito rapidamente diante de uma contrariedade externa, diante de alguém que se opõe a você, diante de alguém que não te aprovou, diante de alguém que de repente não mostrou uma aprovação por você, por aquilo que você estava fazendo. É essa alta sensibilidade que faz com que você também se deixe sabotar. Você desiste. Você começa e você para, você não conclui. Já parou para pensar por que você inicia tantas coisas, mas não conclui? Há quem diga que as iniciativas são muito importantes, mas eu gosto de frisar que as acabativas são tão importantes quanto as iniciativas. Mulher, de nada vale você iniciar algo se você não concluir. De nada vale você iniciar algo se você não concluir. E eu vou repetir para ficar bem gravado na cabecinha de vocês. As iniciativas são muito importantes, mas elas de nada valem se você não concluir. As acabativas são tão importantes quanto. E se você ainda está refém do complexo da inferioridade, que leva você à comparação, você vai pegar o celular, aí você vai ficar scrollando, né, passando o dedinho no feed. Olha, fulana fez isso, ai que lindo, maravilhoso. Aí você sabe o que você faz com o teu projeto? Você enfia na gaveta. Você desiste, você para, você não conclui. Porque você se comparou com outra mulher e você viu a trajetória dela, o projeto dela, o resultado dela gigantesco, muito melhor do que aquilo que você está fazendo. Aí tudo aquilo que você faz, tudo aquilo que você se propõe a fazer aos teus olhos, é tão pequenininho. Complexo de inferioridade. Talvez você, mulher, tenha sido em algum momento, de alguma forma, traumatizada e esse trauma gerou em você o complexo da inferioridade. Imagina esse complexo da inferioridade sendo um pacotinho e dentro desse pacote tem várias coisas e uma dessas coisas é a comparação. Nenhuma mulher fica ali refém da comparação, se martirizando, se torturando com a comparação à toa, do Neida, como se diz. Neida é do Neida, como eu costumo dizer. Nada é do nada. Complexo de inferioridade leva você a ter essa alta sensibilidade onde você não consegue lidar com uma crítica. Basta surgir uma crítica para você enterrar o teu projeto, enterrar o teu sonho. Quantas vezes você sonhou e quantas vezes você desistiu? Quantas vezes você até começou algo, mas em algum momento você parou. Você não foi mais adiante. Por conta de uma crítica, por conta até mesmo de um olhar torto. Já viu aquela mulher que não tem estrutura para lidar com um olhar? O olhar de outra mulher?